A cerimônia da convocação dos nomes dos jogadores que disputarão a Copa 2026 pela seleção brasileira foi, no mínimo, constrangedor. A gente via, as câmeras captavam Carlo Ancelotti e a sua esposa, o desconforto dele. Mas não porque ele não está acostumado com esse tipo de evento, até porque ficou anos no Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, e tinha tudo que é tipo de evento com uma apresentação por parte dele. Mas do jeito que foi um tremendo oba-oba. E nenhum técnico de futebol quer ter a responsabilidade de carregar um país inteiro de 200 milhões de pessoas empurrando um time que não tem tanta qualidade. Então, já de cara, foi constrangedor o que a CBF fez ontem. Antes da convocação, houve a confirmação da dilação do contrato do Carlo Ancelotti com a seleção brasileira. Ele ficará até a Copa de 2030, que vai ocorrer em Marrocos, Espanha e Portugal. E por que ele topou e por que foi uma boa para Carlo Ancelotti? Porque ele finalmente vai ter um tempo, um prazo razoável de 4 anos e pouco para colocar uma seleção realmente que ele conheça, que efetivamente ele consiga trabalhar por 4 anos para conquistar aquela Copa do Mundo. Eu quero dizer para vocês que fica muito claro que por essa renovação, o Carlo Ancelotti já está falando, essa não deu, essa a gente vai tentar do jeito que dá e vamos ver o que vai acontecer. Está na cara que ele vai ter uma preparação e ele quer mostrar serviço para a próxima Copa. O Caetano falar antes da convocação de que houve uma preparação para essa Copa do Mundo é, no mínimo, pífio. Não houve preparação absolutamente nenhuma. O Brasil passou pelas eliminatórias trocando um monte de treinador. Ancelotti chega em um ano com um monte de lesão, experimentando um monte de jogador e leva uma seleção do menos pior. É isso que está sendo colocado. Então a nossa seleção não é uma seleção que você pode chegar e falar que vai bater de frente com Portugal, Espanha ou França. Não tem nem como, não teve preparação. E sabe por que uma explicação óbvia disso? Quando Ancelotti, na entrevista coletiva, ele fala que escolheu o Endrick naquela manhã e o Neymar, obviamente, vocês sabem, por pressão popular. A convocação do Neymar é a prova real que em um ano ele não disputou nenhum jogo pela seleção brasileira, que a última convocação foi pelo Dorival, e que ele está indo para a Copa com 15 jogos apenas disputado e muito meia boca ainda, de que a seleção não tem elenco para disputar essa Copa do Mundo. Todo mundo falar que ele ainda é o melhor jogador para vestir a camisa do Brasil é a demonstração que nunca estivemos tão longe do que era antigamente na safra de grandes jogadores que o Brasil sempre teve. É desesperador e preocupante o que a gente vai ver numa Copa do Mundo, apesar que são poucos jogos, é apenas um torneio, mas sem nenhum tipo de identidade e sem os jogadores que você imagina que vai ser o 11 titular para disputar o primeiro jogo lá em New Jersey. Aí você pega a convocação da seleção. Uma seleção velha. Você começa pelos goleiros. A seleção brasileira sempre teve uma ideia de colocar pelo menos o terceiro goleiro, um cara mais jovem, tudo que lhe daria continuidade nas próximas Copas do Mundo. Nem isso o Brasil fez. Ele está confiando nos velhinhos que já deram o que dar. E aí a gente vai ter que falar que os nossos volantes, o que trabalha na sala de máquinas é Casimiro e o jogador Fabinho. Ambos em 2012 jogaram juntos pelo Real Madrid. Veja só, 14 anos atrás. O Casemiro acabou de se despedir do Manchester United, talvez esteja se despedindo até da carreira futebolística. O Fabinho eu achei que tivesse parado depois que saiu do Liverpool. Gente, é time velho, é time que não tem sequência. Como é que você vai ter segurança tendo aqueles laterais zagueiros, Danilo, que também jogou no Real Madrid lá em 2013, e o Alexandro, ambos jogadores do Clube de Regatas Flamengo. Esses jogadores envelhecidos estão voltando a jogar no Brasil porque não tem mais espaço na Europa. É uma seleção velha. Esses vários jogadores que foram convocados, eu acho que das últimas Copas do Mundo, é a Copa do Mundo onde que tem mais jogadores aqui
exercendo as suas funções nos clubes brasileiros do que na Europa. Por quê? Aquilo que eu falei anteriormente, jogadores envelhecidos que já deram o que tinham que dar e agora estão voltando a jogar no futebol brasileiro. Mas por que tudo isso? Porque não estamos mais revelando ninguém. A safra é ruim, tanto que o Neymar está garantido na Copa do Mundo. Um jogador que estavam colocando que ele estava mais no pôquer do que no futebol mesmo. Eu sei que a molecada tá louca para ver Neymar jogando, mas ele aguenta um jogo inteiro? Esses velhinhos do Brasil aguentam esse torneio inteiro? É muito preocupante, porque se você for enfrentar uma seleção como a da França, que já tem entrosamento e é jovem, a seleção da Espanha que vem ganhando tudo, jovem, entrosada, como é que o Brasil sem entrosamento e com essa velharia vai adiante? Só por Deus. E dá um Gol TV.